Vamos. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos continuar falando sobre as solas. Sólida é o glória, é o assunto de hoje, né? Glória somente a Deus. E como vocês sabem, para isso eu não vou ficar aqui sozinho falando, porque eu não tenho essa capacidade. Eu preciso chamar alguém que seja muito mais inteligente, saiba muito mais do que eu. E hoje teremos a presença dele, Jonathan Mineiro. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por você aceitar a participar e falar sobre essa sola. Apresenta e se apresenta para a galera que não te conhece aqui do nosso canal. Quem for te assistir que te conhece já sabe quem é o Jonathan, mas quem não conhece o Jonathan? Quem é? Com o que ele trabalha? O que o Jonathan faz na igreja, no seu ministério? Se apresenta um pouquinho aí, meu irmão. Fala, Hanan. Fala, pessoal. Então, eu sou o Jonathan Mineiro, sou pastor batista de uma igreja batista aqui no estado de Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia. É uma igreja pequena, né, uma congregação pequena, mas ela é uma igreja, para a glória de Deus, abençoada, né, Amém. alicerçada, enraizada na palavra de Deus. Estamos aí, né, é, 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 estudando, a fim de aprimorar nossos conhecimentos aí para o reino de Deus, né? É isso daí. Estudando, um cara estuda mesmo. Quando eu botar ali depois, aqui na descrição, depois eu vou deixar suas redes sociais, para a galera te seguir. Deixa as redes sociais da igreja também, para o pessoal conhecer. E se vocês forem lá, vocês vão ver que o homem estuda, ele não brinca de estudar, não. Eu pensei que eu estudava, mas eu estou longe ainda. O Jonathan estuda com vontade. Cara, e aí falei contigo na semana passada para a gente poder gravar sobre esse assunto, né? Ah, enquanto a gente está nesse mês da reforma, pelo menos um por semana a gente vai lançar aqui para a gente explicar melhor o que é a sola, como é cada sola e por que delas. E aí falei contigo para a gente gravar sobre sola e Deu Glória. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que significa o sola e Deu Glória, o que é isso, por quê, por que se iniciou, né? Quando teve lá as 5 solas, por que essa sola de glória somente a Deus? Explica um pouquinho para a gente, Jonathan, sobre isso. Beleza. Então, Hanan, é interessante que, se a gente analisar o contexto histórico daquele momento, naquela época, no século XVI, a reforma protestante estava acontecendo ali, né? Não foi um período ali em outubro, uma data fixada, mas aquilo ali já Aham, vinha de antes, né? A gente sabia que sim. aquilo ali não começou de uma data só, de uma semana só, não foi um mês, não foi um ano, mas ali foi um grande período, longo período, duradouro, né? Onde a gente viu aí uma luta constante, bem enraizada, né? Enfatizando ali a palavra de Deus, enfatizando ali a fé somente em Cristo Jesus, enfatizando ali a graça, né, de Deus para a salvação de pecadores, a sola escritura e também só lhe deu glória. E cada sola, né, como você diz, ela tem uma mensagem a ser passada para as pessoas ali daquela época. A gente sabe que a Igreja de Roma, ela mandava, né, no intelecto, né, das pessoas, mandava e ditava as regras. Então, se eles dissessem, olha, vamos dar glória a isso, vamos dar glória ao papado, vamos dar glória, de certo modo, para imagens, enfim, e assim iria acontecer. No entanto, o que aconteceu? Os reformadores ali, eles propuseram, né, esses lemas, vamos dizer assim, de sola gratia, sola fide, sola deo gloria, solus Christus, sola Escritura, a fim de trazer uma resposta prática, né, e objetiva para todos que estavam ali dentro deste contexto, inserido dentro desse contexto. O interessante é que sola deo gloria, em específico, que está aqui proposto nesse podcast, é porque sola deo gloria, ele traz a mensagem objetiva de que somente a Deus pertence a toda honra, toda glória a Deus. O que me lembra, me faz lembrar, melhor dizendo, acerca da glória de Deus, na palavra de Deus, eu gosto muito daquele verso do Salmo 19, no versículo 1, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus,
o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Ou seja, se você analisa as obras do Senhor, você analisa ali toda a criação, você vê tudo que existe, tudo que há e tudo que foi criado por Deus, você vê que Deus é glorificado de fato. Portanto, Sim, o Salmo 19, ele é algo bem objetivo, porque ele acontece de fato, é como se fosse profético, né? Ele fala, os sim. céus proclamam a glória de Deus, de fato proclamam. A gente eu moro em Goiás, primeira vez que eu fui para a região litorânea, eu fui para João Pessoa, Paranaíba, na Paraíba, né? E aí, o que é que acontece? E eu olhei assim pela primeira vez e vi aquela imensidão de água, mar, aquela coisa mais linda do mundo. E eu fiquei espantado. Falei, meu Deus, mas que coisa mais linda, que coisa mais bela, né? E veio em mente exatamente este salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus, mas o firmamento também anunciam as obras de suas mãos. Então eu vejo que Deus é glorificado em todas as coisas, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando a gente analisa todas essas passagens bíblicas, a gente verifica que cada palavrinha tem um contexto ali, tem um significado muito preciso, né? Isso é É, interessante. você falando, e eu só consigo lembrar de quando Paulo ele vai falar assim: vocês não são, vocês são indesculpáveis. Não tem como vocês verem toda a natureza, toda a criação, todo o universo, como ele é formado, como é que ele age, e vocês não entenderem que existe um Criador por trás disso. Exato. Então, a revelação geral não nos gera salvação, mas ela permite a gente conhecer esse Criador. Então, Paulo vai dizer que a Exatamente. gente é indesculpável, né? Então, cara, que impressionante, porque eu ia te perguntar como é que o História da Glória ele vai influenciar na criação e na providência. E assim, na hora que você já começou a falar do História da Glória, você já englobou isso. Isso é muito, isso é muito bonito de se ver, né? Porque quando a gente, eu sempre penso assim, a pessoa talvez ela não precisa ser um cristão para poder admitir que existe um criador, mas Sim. você achar que tudo foi criado da maneira que foi e não ter alguém por trás disso, um ser por trás disso, que tudo veio do nada, é muito difícil de Não. acreditar, né, Jonathan? Perfeito, perfeito. Olha só, você me lembra de uma coisa, e que vai cair muito bem o exemplo. Você percebe que quando a gente, os cientistas, os pesquisadores descobrem ali alguns povos ali na Amazônia, no meio Uhum, daquela mata densa, aquela mata bem fechada, tem um povo reunido ali, uma etnia isolada, onde nunca teve ali um contato com nenhum outro tipo de raça, né? Vamos dizer assim. uhum, Aí, de repente, você vê e analisa, você vai analisar ali, eles têm um idioma que eles vão comunicar ali, claro, sim, eles vão ter a sua cultura, mas é algo que é presente em todas elas, em todas as situações. Eles têm presente na sua mente a existência de um Deus. Observa que eles não tiveram contato com ninguém para transmitir esse Deus. Mas aí você vê, sim. poxa, mas ali é um povo isolado, quilômetros e quilômetros de qualquer outro povo mais próximo. Ou seja, como que eles obtiveram essa ideia, essa concepção de que há um Criador, de que há um Deus? Por exemplo, tem alguns grupos de índios, por exemplo, que eles vão falar: olha, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus isso, Deus aquilo. É uma imagem distorcida, como você diz, devido ao pecado, né, como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos 3, é uma imagem totalmente distorcida, mas é capaz, mesmo assim, de você entender e conceber que há um Criador por trás de tudo isso. Eu li um livro do Alistair McGrath, que falando a Uhum, respeito daquele cientista Albert Einstein. E ele falando e uhum, escrevendo a respeito, ele dizia o seguinte, que Albert Einstein, ele não professava ser um cristão que acreditava no Deus pessoal da Bíblia, né? Mas ele disse que acreditava, olha, é impossível, né, ele dizendo, uhum.
impossível você conceber ali que tudo que existe, que tudo que há, que tudo que tem na terra, tudo que tem no mar, tudo que tem no céu e no espaço, ele é proveniente de uma explosão. Mas, muito pelo contrário, que há um criador, uma mente pensante, uma mente brilhante, que a gente pode chamar de Deus. Por mais que Sim. ele expressa como um Deus impessoal, mas você vê, Uhum. mais uma vez, assim como o exemplo dos índios, que dá para conceber a existência de Deus. Portanto, como diz, né, alguns teólogos, que diz o seguinte: às vezes o ateu ele não acredita em Deus até o cachorro do vizinho pular o muro. Aí o negócio fica feio. Aí ele vai acreditar em Deus. É É sempre assim. verdade, né? É sempre assim, é sempre assim. Cara, você falando começou a abrir um monte de exemplo aqui. Eu dou aula falando sobre a doutrina da revelação e a gente não pode começar a entrar muito nesse assunto, Jonathan, senão a gente vai viajar. Mas, cara, é exatamente isso, né? De você não reconhece esse Deus pessoal que a gente reconhece, mas reconhece que existe um ser, um Deus, que vai criar isso. É aquele exemplo do relógio, né? Se existe o relógio, precisa existir o relojoeiro. Precisa alguém para criar aquele relógio. Ele não pode ser criado do nada, né? E Então, tudo acho que isso é uma está dentro teoria do até contexto, tudo isso é a glória de Deus, né? A tudo glória isso é de a Deus glória é de Deus. manifestado através da sua criação. Agora, a gente está falando, dentro do exemplo que você deu, dentro do exemplo que eu dei de Paulo, e está tudo junto, só saber da criação, entender que existe um Deus para isso, não faz o homem ser salvo, certo? Então, como é que é a doutrina do Soli Deo Glória, como é que somente a glória para Deus afeta a maneira como a salvação é compreendida? Um exemplo, a salvação é um ato, diretamente um ato ligado à graça divina, mas como é que o Soli Deo Glória afeta a maneira que a salvação é compreendida, já que a gente não pode ser salvo só por conhecer e acreditar que existe um ser criador? Então, como é que essa glória somente dada a Deus interfere na nossa salvação, John? Certo. É uma maneira de que Deus ele traz para nós pecadores uma oportunidade, né, de conhecê-lo de uma maneira tão íntima. Agora, a gente sabe que Deus é glorificado, então, através da criação, Deus é glorificado através, até mesmo do julgamento, Deus é glorificado através do perdão, né? Deus é Uhum. glorificado no seu Filho Jesus Cristo. Então, até em Cristo, né? Principalmente em Cristo, Deus é glorificado através da salvação de pecadores. Nós vemos que a glória de Deus é manifesta de todas as maneiras. A gente vê lá em João no capítulo 1, né, que diz o seguinte: assim a palavra tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Filho único do Pai. Portanto, a gente entende que a glória de Deus é manifesta no Filho Jesus Cristo, que na Sim, Trindade, né, no Deus sim, Trino, mas também a gente vê que Deus é glorificado através desse processo de salvação também, né? Na sim. humanidade, Deus é glorificado em tudo. É claro que a gente percebe que existe muita profanação nesse mundo, né? Nesse mundo nosso Uhum. de ateísmo, nesse mundo nosso de pecado, de mundanismo, paganismo, religiosidade de todos os tipos, né? E é Uhum. claro que Deus, o nome de Deus é profanado de um modo ou de outro, mas a tendência de, de todas as coisas, de modo geral, é que Deus seja glorificado em tudo. Sim, sim. É, eu estava escrevendo algo e o curso que a gente faz juntos, e eu falei um pouco sobre a fé e como
no momento que o benefício da salvação é sermos ressuscitados em Cristo com uma vida eterna. E Sim, que isso, hora nenhuma, é para a nossa glória, John. Até a nossa ressurreição em Cristo, a nossa vida eterna, só mostra a glória dele, o poder com dele certeza. controlar a vida e a morte, né? A perfeição, a Ah, magnitude de todas essas coisas, o ato salvífico de Deus, né? De quando morrermos, sermos ressuscitados em Cristo, é uhum, perfeito, né? Parece, vamos dizer assim, o ápice daquela série de tantos capítulos, enfim, acontece, né? Então Deus é glorificado nisso, com certeza. A gente vê por que a gente coloca o contexto da glorificação em Deus, só lhe deu glória. Por que aconteceu? Ora, no catolicismo romano, a glória não era só de Deus. A gente não sim. tinha somente a glória de Deus. A salvação, ela tinha como participação as obras das pessoas, do indivíduo. Ou seja, para eu adquirir a salvação, não bastaria ter fé em Cristo Jesus, não bastaria somente a glória de Deus como ação, um Uhum, ato direto do trono de Deus, muito pelo contrário, mas também teria a necessidade da minha cooperação, ou seja, eu tinha que uhum, responder de maneira ativa. Depende de mim, depende do meu intelecto, depende das minhas forças, depende da minha vontade. Isso vai trazer a capacidade a mim mesmo, né? É muito é, antropocêntrico, né? Vamos dizer sim. assim, né? Depende muito de mim para eu alcançar a salvação. Não, muito pelo contrário. A salvação é simplesmente através de Cristo, é para a glória de Cristo, somente dele, somente para ele são todas as coisas. Ou seja, tudo depende dele. Só vem Sim. dele, a salvação vem dele, é o agente ativo. Ele começa, Sim. ele inicia, ele intermedia e vai até o fim. Ele começa até o fim, o processo de salvação, né? E de santificação da nossa vida. Então, nós não participamos de absolutamente nada, né? De absolutamente nada. A gente participa como espectador, como um É, pecador, vamos dizer assim. Né? A gente é é, pecador, a gente é aquele que desviou num certo tempo, né, lá de Adão até os dias de hoje, uhum, está impregnado na nossa raça, como diz lá em Romanos 3, né? Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos pecaram, todos carecem, todos estão destituídos da glória de Deus. Então a gente sim. precisa, a gente carece do Senhor Jesus, a gente precisa estar conectado com Deus. Agora, não vai ser eu, o agente ativo, Uhum, que vai, de algum modo, responder do meu próprio intelecto ao chamado de Deus. Muito pelo contrário. Se o Espírito Santo dele não tocar, a gente não vai conseguir responder da maneira correta e eficaz. E é por isso, o catolicismo escravizava a mente das pessoas, né? O catolicismo romano do século XVI escravizava muito a mente das pessoas, dos cristãos daquela época. Então, aquela revolta, vamos dizer assim, né, revolucionária, né, ela foi eficaz porque trouxe como resposta um dos pontos importantes. Só lhe deu glória, somente a glória de Deus. uhum, sim. E graças a Deus que isso vem dele, porque se dependesse da gente, a coisa, Já estamos a, perdidos. a coisa ia dar muito errado, a coisa ia dar muito errado. Mas você foi falar desse culto ao homem, desse olhar, né, para o homem, e o que acontecia ali, acho que a gente vê tudo isso se aflorando, essa reforma em Lutero, mas já existiam homens fazendo isso, e não começa em Lutero, porque Lutero ele não inicia necessariamente todos esses pontos, mas ele vai pegando ao longo da história coisas de 100 anos antes dele, que ele fala assim, cara, já tinha gente reclamando disso, e ninguém percebeu que o pessoal já estava reclamando disso, então, ele vai trabalhando isso, né? Agora, quando você fala que está voltado ao homem, às obras do homem,
A gente já sabe que tudo vem da graça e não depende das nossas obras, graças a Deus por isso. Mas como é que esse sólido Deu Glória, como é que para a glória de Cristo vai se relacionar com a nossa vida ética e a nossa vida moral do cristão? No nosso cotidiano, como é que se relaciona no seu cotidiano, quando você está estudando, está trabalhando, está aconselhando, está pregando, né? Na sua vida no geral? Como é que o sólido Deu Glória atinge a nossa vida, tanto moral ali, e a nossa ética como cristão? Muito boa pergunta, Hanan. Olha, a gente tem uma questão na nossa vida que a gente, depois que a gente conhece a Deus, a gente quer fazer tudo para Ele, a gente quer agradar a Ele, viver tudo em prol do reino, e viver intensamente nisso, né? Uhum, É existir de fato em nosso coração, em nossa mente, o deleite em Deus. uhum, Deleitar em Deus é algo extraordinário para quem vive de fato isso. Tudo que você faz, se você estuda, igual a gente, né? A gente busca um mestrado. Então, a gente vai buscar um mestrado que glorifique a Deus. Se a gente vai buscar sim, algum curso numa escola ou faculdade que glorifique a Deus. Se eu vou fazer medicina, por exemplo, eu vou fazer medicina isso. de modo que eu venha glorificar a Deus. Se eu vou trabalhar, eu, por exemplo, a gente estava conversando antes da gravação, eu trabalho num lugar secular, né? E Uhum, eu ali eu tento transmitir, embora o homem fraco, o Jonathan pecador, o Jonathan humano, ele ainda exista, eu tento de todo modo glorificar a Deus através das minhas ações, através das minhas atitudes, através do meu testemunho. Todo crente tem que sim, passar por isso. Então, o que que a gente tem que fazer? Em tudo, Deus deve ser glorificado, sim. absolutamente em tudo. No nosso casamento, Deus deve ser glorificado através do nosso testemunho público, Deus deve ser glorificado através da nossa vida acadêmica, Deus deve ser glorificado através do nosso trabalho secular, Deus deve ser glorificado, porque às vezes a gente pensa, poxa, Deus vai ser glorificado no meu trabalho eclesiástico, lá na igreja, porque eu canto no Uhum, coral, porque eu vou tocar algum instrumento musical, ou então porque eu vou fazer algum tipo de trabalho dentro da igreja, de evangelismo. É claro, Deus vai ser glorificado nisso também, mas Deus sim. nos chama para glorificarmos a Ele, o seu nome, não somente dentro da igreja, não somente no meio do corpo de Cristo, mas nós precisamos, enfaticamente, nós temos que falar isso, nós precisamos glorificar a Deus, principalmente em momentos como nós estamos agora, num país pluralista, tanto Uhum, religiosamente falando, quanto politicamente falando, onde, de certo modo, você sabe, todo mundo está vendo isso daí, tentam apagar a, a, a opinião de direita, de certo uhum, modo, tentam apagar a importância do cristianismo, dos cristãos dentro da sociedade brasileira. Então, tudo isso a gente tem que, a gente vivencia e a gente tem que ponderar, a gente tem que colocar na mesa de discussão. Agora, tudo, absolutamente tudo, Deus deve ser glorificado em nossas vidas, em todos os lugares. Se está falando de política, Deus deve ser glorificado. É meio que impossível, até imoral falar isso, mas deveria, certo? sim. Deus deveria ser glorificado em nossas vidas em todos os aspectos, seja cultural, seja econômico, seja moral, ético, enfim, todos. É o que molda a Uhum, nossa ética, é o que molda a nossa moral, é a nossa cosmovisão sendo criada e elaborada constantemente, né? E a gente consegue compreender e entender as coisas através disso. E a partir disso, a partir dessas diretrizes totalmente cristocêntricas e que glorificam uhum, somente a Ele, é que nós conseguimos portar diante da sociedade, nos conseguimos estar levando o Evangelho, essa imagem da palavra de Deus, do Evangelho em si, de maneira viva e eficaz e prática a todo mundo. Não é só uhum, pregando no púlpito que nós vamos levar o Evangelho. Não é sim, só a gente sim. levando a pregações num leito de UTI,
nos hospitais ou nos presídios. A gente Uhum. tem que levar o evangelho em toda parte de nossas vidas. Nós precisamos levar o evangelho, que é simplesmente arrependa-se e creia neste Deus maravilhoso e extraordinário, todo glorioso. Sim. Você já deve ter ouvido aquela pessoa que fala assim para você, como você trabalha no meio secular, eu trabalho para mim, tenho clientes no meio secular, então a gente convive. E realmente isso é bom, porque a gente não tem que viver dentro de uma bolha. E aí você já deve ter visto aquelas pessoas que falam assim, caramba, eu queria que no meu trabalho todo mundo fosse crente. Primeiro, é melhor que não seja crente para você já evangelizar com a sua vida ali. E se você quer todo mundo crente ali, não espere que todo mundo venha crente. Seja um cristão verdadeiro para que as outras pessoas conheçam e queiram conhecer esse Deus também, né? Com Então, certeza. para ser para a glória de Deus, seja um cristão verdadeiro e faça para a glória de Deus no meio da política, Sim, né? sim. Seja um cristão. Não é que você tem que ser um político honesto, você tem que ser um cristão verdadeiro. Aí você vai ser um político honesto, você vai ser um jogador honesto, não importa a profissão Exato. que você Todas for as fazer, né? coisas somam, né? Todas as coisas vão somando É, aqui. É só consequência. Quando você falou uma questão interessante. Quando você é cristão de fato, quando você é cristão de fato, você vai ter todas essas questões aí, todos esses pontos que você levantou como uhum, uma emenda na sua vida, né? Vai só construindo, sim, né, a ética, vai construindo, então, uma postura adequada diante da sociedade, né? sim, Então, é inevitável o cristão ser ofuscado dentro de uma sociedade. Onde o cristão uhum, pisar tem que ser aquela luz de Cristo brilhando nele. sim, Não há treva alguma que vai conseguir ofuscar a glória de Deus na vida do crente. Essa é a diferente sim, que às vezes os que estão no mundo e ainda não tiveram essa oportunidade de conceber a ideia real de ter um encontro com Cristo, é exatamente essa é a diferença. Você ter essa visão de que quando você é realmente um cristão, você vai jogar essa luz de Cristo para toda a sociedade, para onde você pisar, por onde você passar. Aquilo que está uhum, escuro, agora que se clareia, mas que clareia não com a luz própria, como pregava no sim, século XVI. Não é uma luz própria sim, que falava assim, olha, você tem uma certa importância e você precisa contribuir para a salvação. Você precisa fazer isso, você precisa seguir passos, você precisa seguir uhum, seus objetivos para você alcançar a salvação em Cristo Jesus. Hoje, de certo modo, ainda continua essa problemática, né? Infelizmente, isso adentrou nas igrejas novamente, né? Em algumas sim. igrejas que dizem evangélicas, que fala, olha, a luz, deixa a sua luz brilhar, mais ou menos isso. Ninguém vai falar a sua luz, mas deixe o seu eu falar mais alto. Você é capaz, você é isso, você pode. E todas essas questões vão norteando, vão apontando para si mesmo. Você é o centro Sim. das atenções, você é o cara, vamos dizer assim. E, na Uhum, verdade, uhum, a glória de Deus está sendo deixada de lado e a glória de Deus está sendo esquecida. Esse é o diferencial. A glória, esse só lhe deu glória nos chama para nos atentarmos a essa questão. Somente a glória de Deus não aponta para mim, porque eu não me salvo, mas é Deus quem me salva, é Deus quem me sim. guia, é Deus quem me sustenta tudo dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, tudo isso nos norteia a entender que Deus é a fonte, Deus é essa luz que faz com que nós venhamos brilhar, essa luz dele, Sim, própria não nossa, sim, mas própria dele, né? E isso sim. deve ser presente na vida de cada crente. Ah, eu ia até te perguntar, porque a gente estava falando da vida do cristão fora, né, de como ele tem que agir na moral e na ética, mas eu ia até tocar nesse assunto de como é que você enxerga hoje as igrejas que não dão glória a Deus. As igrejas que estão trabalhando eu. As músicas dentro da liturgia, né, as músicas falam do eu, a pregação é do eu, tudo é do eu.
ao ponto de que as igrejas, muitas vezes, as pessoas estão tratando como se fosse uma sala de psicólogo. Eu não vejo problema nenhum você ir num psicólogo, ok? Claro. Então, mas o cara trata a igreja como se fosse um psicólogo. Ele fala, eu tô mal, eu vou lá na igreja. Aí ele quer o quê? Eu quero sentir o poder, eu quero sentir a glória, eu quero Barganha. cair, eu quero cair, eu quero sentir um calafrio. Porque tem vezes que tu pergunta assim, cara, você sentiu a presença de Deus? Eu senti um calafrio. Ah, então é assim que tu identifica a presença de Deus? Ok. E aí ele sente essa presença e aí ele vai embora cheio na segunda. E aí na terça, e aquele gás que estava ali cheio ali, vai acabando o combustível, aí quando está chegando sexta, ele está quase morrendo, você falando, cara, tem que voltar domingo, senão vou morrer. Ele não vai adorar o Senhor. As pessoas estão invertendo muito a ideia de eu não vou para o culto. Quando você vai para o culto, é que você, junto com seus irmãos, vão adorar ao mesmo Deus, né? Em comunidade. E, na verdade, as pessoas estão indo buscar qual é a palavra que vai me encher ou vai trazer algo que vai mudar a minha vida, né? Como é Jesus que muda, mas ele quer uma palavra ali daquele pastor. O louvor fala do eu. Ah, tudo que gira em volta do culto fala do eu, fala do homem. Parou de falar de Deus. Não se prega mais Deus, não se canta mais Deus, não glorifica mais Ele. E eu acho que, do mesmo jeito que você falou isso para a nossa vida, a gente vê isso cada vez mais nas igrejas, né? Você, como pastor, como é que você como é que você trabalha isso para que. Porque às vezes tu escuta louvores maravilhosos e o louvor também seja muito bom, melodicamente, a letra seja muito boa, mas ela não é cristocêntrica. Como é que você trabalha isso, por exemplo, na sua igreja hoje? Como é que você trabalha isso com o ministério de louvor, na parte do ensino, os cuidados que tu tem na pregação para que você não fuja disso? Mesmo sem querer, não fuja disso. Esteja sempre centrado ali. Porque ser pastor, presidente da igreja, não é brincadeira não, João. Não é fácil, não é Então, fácil. fala, me dá esse exemplo assim, como é que você trabalha isso na sua igreja, cara? Hanan, é claro que através da pregação a gente faz isso constantemente, mas a gente costuma, quando eu assumi a igreja, por exemplo, é, eu assumi a igreja há pouco tempo, tem 1 ano e meio mais ou menos que eu estou à frente da igreja. Uhum. Ela já era uma igreja reformada, uma igreja batista reformada, né, calvinista. No entanto, Sim. a igreja ela sempre está recebendo membros de fora que às vezes ele vai chegar ali de paraquedas, né, oriundo de Uhum. uma igreja neopentecostal, Uhum. que acostumou na cabeça dele a dizer que para ele trocar de carro, para ele comprar uma casa nova, que para ele conquistar algum bem material, ou então uma cura, né? A gente vê isso muito presente nas igrejas de hoje. Olha, você está, vamos lá, está com câncer. Então, não que não deva, claro, mas você deve buscar a Deus em todas as situações. Ah, eu Sim. quero comprar um carro. Senhor, eu quero comprar um carro. É Sim. diferente de você falar, não, eu estou indo para a igreja para comprar um carro, então eu vou apresentar para ele. Ah, meu Uhum. casamento está ruim, então eu vou para a igreja em busca de um socorro. Falei, meu irmão, está indo tarde. Está indo tarde. Então, a gente É. tenta pegar essas pessoas que adentram dentro da igreja, na membresia da igreja, antes de entrar na membresia da igreja, a gente faz ali, levanta alguns pontos, né, numa classe de discipulados, a gente prepara esses membros, esses candidatos, melhor dizendo, né? A gente prepara Uhum. esses candidatos, a gente busca fazer com que eles compreendam o que é de fato glorificar a Deus, o que é de fato Uhum. as doutrinas bíblicas e cristocêntricas. A gente sabe, bem como você disse, tem muita igreja que às vezes não aceita, não concebe uma teologia, é, é, como se diz, antropocêntrica, né? Que aponta Uhum. muito para o homem e tal. Mas a gente sabe que, hora ou outra, se não cuidar, vem uma pessoa e vai lá e começa a cantar uma música nada a ver, onde não Sim. glorifica a Deus, muito pelo contrário, fala coisa com coisa, onde pede para você ter guerra, ou para você, como que eu posso falar, você comemorar diante de situações da derrota do seu colega ou da queda do seu inimigo, vamos Uhum. dizer assim. Se seu inimigo Uhum. caiu, né? Se passar pela prova e não te ajudou, né?
Aí, ou seja, É, você vai estar não ali vai no ver. palco e vai ver o camarada. Gente, pelo amor de Aí é Deus, sabor isso de não mel, né, existe. Jonathan? É o É sabor sabor de de mel. mel, né? Que mel é esse? Não é de Deus. Esse mel Não não é de é, Deus. cara? E isso, É. infelizmente, acontece dentro das igrejas de Aham. maneira, né, às vezes, assim, fora a vontade do pastor. Na minha igreja, a gente tenta colocar isso, então, para a membresia. E antes de ser Uhum. membro, candidato, a gente tenta colocar isso bem enfático na mente deles. Uma vez que Sim. eles professam, né, e eles adotam a nossa confissão de fé, né, tanto a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tão quanto ao documento de 1689 dos batistas, aí agora que Uhum. eles assinam embaixo desses documentos, agora sim você está apto, você entendeu, você pode cantar, você pode glorificar a Deus no culto, né? Agora, é sempre importante que antes de uma pessoa estar ali se preparando para cantar num coral ou cantar ali numa equipe de louvor, é interessante sempre se estudar essa pessoa, né? Qual que é o repertório, e a gente procura fazer isso na nossa Sim. igreja, porque, Legal. infelizmente, às vezes a pessoa age sem mesmo analisar o conteúdo, às vezes não é um dolo da Sim. pessoa, a pessoa não está tendo a Sim. intenção de trazer uma teologia ruim, muito pelo contrário, Uhum. mas Uhum. isso está tão presente na nossa cultura brasileira em específico, que a gente acostumou a ouvir tanta coisa ruim e levar para a igreja, Ah, entende? é. Então a gente tem que É. fazer o quê? Começar a filtrar, dar aquela peneirada, porque senão a gente vai sofrer com a teologia bíblica, com a Sim. teologia cristã dentro da igreja. Sim, sim. E, e quando a gente está falando sobre dar glória a Deus, e a gente vê que o homem, no geral, cada vez mais tem essa necessidade do eu, né? Ele quer o eu. Ele vai para a igreja querendo o eu, na vida secular dele ele é o eu. Ele não liga muito para o próximo, não. É o que, se tá bom para mim, o problema é o que está acontecendo para o Jonathan. O Jonathan que deu o jeito dele. Tá rolando para mim, tá funcionando para mim, o Jonathan vive a vida dele. Desse Cara, jeito. quais são, assim, as críticas mais comuns que você talvez como pastor até escuta sobre o sólido glória, dar somente a glória a Deus e não dar ênfase no que o homem pode fazer, nas obras do homem. Isso tanto quando se iniciou lá na Reforma e como hoje. Quais são as críticas assim que você mais vê contra essa sola? A reforma protestante, ela veio mesmo para protestar, né? Uhum, Porque não tem base bíblica alguma dizer que eu vou participar de algo para salvação ou de ter alguma importância, né? Você é importante para uhum. Deus, você é isso, você é Você aquilo, é o centro do você é o coração de centro. Deus. Isso aí é balela, isso é conversa, né? Aham. Como diz aqui em Goiás, conversa para boi dormir. Ou seja, aqui não tem isso. Infelizmente, no século XVI, a Igreja Católica ela enfatizava essa questão da importância do indivíduo em fazer essas obras, né? A gente falou agora há Uhum. pouco. Hoje, dentro da igreja, infelizmente, as pessoas não conseguem deixar a glória de Deus lá. Ele quer participar. Eu tenho que Uhum. participar de algum jeito da salvação. Eu tenho que Aham, fazer aham. parte disso, né? Então, quando a pessoa ainda não é crente, não é cristã, de fato, né? Não é convertido ainda, ou então não entende das doutrinas bíblicas, ele vai chegar a pensar que, de alguma maneira, de algum modo, ele é importante neste processo de Uhum. salvação, nesse processo de santificação, onde Sim. Deus ele inicia, mas você termina. E não é Uhum. isso, não é isso. Você não termina nada. É Deus do início ao fim, é Ele que vai fazer todo o processo, é Ele que vai fazer toda a obra do início ao fim. Ele começa, ele vai por toda a história da sua vida, né? Por toda a história da humanidade, por toda a história da sua igreja, e ele vai finalizar essa obra na sua vida, essa obra salvífica. Sim. A glória dele, somente para ele. Então a gente não pode pensar o que está hoje, né, dentro das igrejas. Isso não foi Sim. exclusivo na reforma protestante. Vamos lá? Vamos falar bem antes.
não foi exclusivo nem nesse período da Reforma Protestante, no século XVI, século XV, Sim. que antecede. Sim. A gente vê essa problemática na igreja primitiva. A É, gente vê é. esses problemas na igreja primitiva. A gente vê os pais apostólicos, a patrística, escrevendo cartas para as igrejas que os apóstolos fizeram parte, estiveram à frente. Uhum, uhum. Então, a gente vê Sim, muita gente arrumando problema, porque tem que ter alguma solução que parta de mim, que venha a partir de mim. sim, Isso não pode exatamente. acontecer. E isso veio até a Reforma Protestante e se arrasta até os dias de hoje. A Hoje gente está tem, quase precisando fazer uma reforma de novo, né? vamos ter, tem que continuar a reforma, mas tem que continuar a reforma. É. Deve ter uma continuidade. Essa luta constante na defesa do evangelho, ela deve acontecer. Não, aqui eu não sei você, um dia eu parei, eu vou falar para você coisa de 7 anos atrás, tá? Parei o Uhum. carro, estacionando na rua, no centro de Goiânia, onde na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Quem era o pastor de lá até então? Pastor Augusto dos Nicodemos. Uhum. Mas aquele ali eu era apaixonado e eu vi aquele pastor maravilhoso. E aí estacionei meu carro todo feliz. Só que eu estacionei de frente a uma outra igreja, Tá. entre aspas. Desci do carro. Quando eu olhei para o lado, assim, eu olhei assim, Hanan, e aquele tanto de gente vestido de branco, e aquele povo não parecia ser cristão. Me recuso a acreditar. E eles falando de Deus de algum modo, e falando que a pessoa tinha que cooperar, e eu ouvindo tudo, tá? Eu ouvindo tudo. Era um salão, eles alugaram um salão praticamente de frente à Igreja Presbiteriana do Aham. Brasil, ali na 68, está lá até hoje, mas não sei se essa denominação está lá agora. Mas eu vi com meus próprios olhos e ouvi com os meus ouvidos que as pessoas tinham que fazer algumas obras, tinham que entregar alguma coisa de sua vida para que Deus viesse em seu favor. Eu vi isso daí. Meu As Deus, pessoas cara. fazendo seus batuques e as pessoas tinham que vir professando a sua fé com umas vestimentas totalmente diferentes, né? Uhum. Uhum. Isso nos dias de hoje. Isso nos dias de hoje, praticamente 7 anos atrás. Sete Sim, anos atrás, sim. eu vi o Augusto Nicodemos, desci do carro e eu parei para pensar, meu Deus, Tu nem atravessa a foi mais rua, pra você tem acesso. presbiteriana, né? Tu já ficou na outra, né? Tu já ficou na outra, né, John? Eu fico pensando, eu atravessei a rua, eu falei, poxa, mas como é possível uma heresia de um lado, atravessa a rua, você tem acesso à salvação, você tem acesso ao É. evangelho que está sendo pregado ali, porque aquilo que está sendo pregado naquela outra denominação não vai te dar salvação. Não, por que não Infelizmente. vai te dar salvação? Porque não te leva a Cristo. Uhum. Não te leva a Uhum. Cristo. A salvação tem que levar a Cristo para você obter essa salvação. E você só obtém essa salvação por meio dele. É ele quem vai trazer para você. Você não vai participar de maneira alguma. Você não Sim, participa de maneira alguma, em nenhum ponto, em nenhum momento você vai participar da salvação. é verdade. A É glória de Deus verdade. está presente, então, desde a igreja primitiva, com certeza, desde os Uhum. primórdios, antes da consumação, antes da construção dessa arquitetura que a gente chama de mundo. E A até gente o final vê, a gente vai ter que ver isso, né? vai Vai ter que ter que trabalhar a ver isso, glória de Deus. Sim, tem que trabalhar a glória sim. de Deus. Cara, você falando assim, a gente tem muita coisa aqui que eu tinha planejado para te perguntar, mas a gente já foi respondendo automaticamente dentro da conversa. Mas, assim, se você conseguir deixar uma mensagem de maneira clara, por que que a gente ainda necessita da doutrina do sólido ao glória? Por que que ela continua sendo relevante hoje para o cristianismo? Assim, cara, eu preciso passar uma mensagem que isso aqui é relevante, ainda continua sendo muito importante. Dentro disso, o que que você deixaria para quem vai estar assistindo a gente hoje, daqui a um mês, daqui a 10 anos? Quando alguém assistir esse vídeo aqui, qual é a mensagem que você deixa mostrando a relevância do sólido ao glória? Solo deu glória é a doutrina, vamos dizer assim, muito importante
de modo que venha entender, né, o caráter real de Uhum. Deus. Por quê? Porque a glória só pertence a Ele. Num mundo cada vez mais pluralista, no mundo cada vez mais com a necessidade de apontar o seu ego e levantar e erguer o seu ego no meio da sociedade, onde você tem que ser melhor do que os outros, enquanto Jesus te chama para servir. Sim. Você tem que servir aos outros, né? Enquanto isso, você vê que o mundo chama um destaque para a sua vida, ou seja, no trabalho, você tem que ser o Sim. melhor. E você tem Uhum. que ser o melhor, mas na verdade Jesus te chama para servir, lavar os pés dessas pessoas, servir É. e ser o menor. Isso, eu não estou falando dentro da igreja, porque dentro da igreja é a coisa mais séria, né? A coisa mais É. séria, mas você precisa entender, você que assiste, né? Você precisa entender que todas as coisas devem apontar para Cristo na sua vida. E é uma problemática que não é presente, não é do século XXI, não foi do século XVI, século XVII, depois a gente vê do puritanismo inglês, a continuidade, né, nessa questão, em levar a glória de Deus. Poxa, Sim. olha a vida dos puritanos e as suas doutrinas que eles levantaram somente para a glória de Deus, para levantar essa questão da glória de Deus em tudo, no casamento, a glória de Deus no trabalho, a glória de Deus no seu proceder, a glória de Deus nos seus caminhos, a glória de Deus nos seus Uhum. estudos. A Universidade de Cambridge, né? Cambridge e a Universidade de Oxford era ali o berço ali do puritanismo inglês. A gente não está Uhum. falando de pessoas que eram simplórias, vamos dizer assim, mas eram pessoas Sim. Sim. cultas, eram pessoas Sim. que poderiam bater no peito a qualquer momento e dizer: olha, a gente tem que analisar a vida de maneira mais científica possível, né? Mais humanamente possível e deixar, né? Igual o que diz o período do iluminismo pregou, né? Vamos dizer assim, vamos Sim. falar mais da razão, vamos dar ênfase para a razão e vamos deixar de lado a fé. Não, não. Eles, muito pelo contrário, os puritanos, eles buscaram trazer a glória de Deus, enfatizar a glória de Deus em tudo. Sim. A gente precisa, num mundo plural, cada vez plural, numa sociedade cada vez mais pluralista, dividida e cada vez perdida, e vou te falar agora, dentro das comunidades que se dizem cristãs, Aham. cada vez Uhum. mais perdida, não sabe o que é glória de Deus na prática, porque fala da glória de Deus aqui, mas você tem que participar da salvação. Uhum. Não fala da glória de Deus no púlpito, mas você tem que contribuir. Fala da glória Sim. de Deus que ela é manifesta em nossas vidas, mas fala da sua importância, do seu egocentrismo, o quão importante é. Então nós Verdade. temos que entender, Hanaã, que esta geração ela deve dar continuidade, essa geração de crentes, né? Eu gosto de chamar crentes de cristãos, verdadeiros adoradores, precisam dar Uhum. continuidade em todos essas solas, vamos dizer assim, em específico, sola e Sim. deu glória. Tem que dar Sim. continuidade porque a igreja carece da sã doutrina, a igreja carece da verdadeira doutrina. Chega de procurar igrejas para resolver problema no seu casamento. Chega de procurar igreja para ter que trocar de carro do ano, né? Vamos dizer assim. Chega Uhum. de procurar igreja para você tentar progredir financeiramente na sua vida ou para obter algum favor de Deus. Sim. Se você Sim. busca Deus, é para a glória dele, unicamente para ele, somente para ele. Não dá. A gente não pode pensar em uma barganha. Quando se busca a Deus em a procura de alguma coisa, de uma troca, de algum favor, pode ter certeza, você não está buscando Ele para a glória dele. Você está Sim. buscando Ele para alimentar o seu ego, as suas necessidades, os seus interesses. E é dessa maneira. Verdade. 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 Cara, que maravilha.
tem algum ponto assim dessa sola ainda e a gente por acaso não comentou aqui? Tu lembra de alguma coisa ou alguma pergunta que eu não tenha te feito? Você fala, cara, seria bom a gente destacar? Ou você acredita que, claro, a gente não esgota o assunto? Se a gente ficasse aqui 10 dias conversando sobre isso, a gente não esgotaria o assunto. A ideia aqui não é essa, né? Mas tem mais algum ponto, assim, alguma coisa que você fala, cara, isso aqui seria legal a gente pontuar e eu não te perguntei, ou a gente não comentou do nosso papo por algum motivo? Não, eu tenho eu queria indicar um livro que para mim Sim, fez uma grande diferença, né, inclusive no meu ministério. E esse livro é nada mais, nada menos que John Piper, que é John um Piper. grande expositor, né? Aham, Então, assim, ele sabe do que ele está falando, né? Um aham, camarada que tem um zelo muito grande, enorme pela palavra de Deus. E aqui, de certo modo, ele fala do prazer cristão em buscar a Deus. Quando o crente de fato tem prazer em buscar a face de Deus, vamos dizer assim, de ajoelhar-se diante da cruz, você vai estar sabendo dar a glória a Deus, né, de certo modo, uhum, porque se você não tem esse deleite, esse prazer em estar diante de Deus na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, no seu dia a dia, se você não tem esse prazer, certamente você não está glorificando a Deus, né? Então, não é questão de obras ou então um rito que você tem que fazer, mas é algo que tem que ser vivido de fato, de todo o coração. Esse livro aqui, deixa eu ver se pega aqui a câmera, vai ficar na minha frente. Isto. não, tá Em ótimo. Busca de Em busca de Deus, Deus. John Piper. Que livraço, que livraço. Não tem como não glorificar a Deus se você fizer tudo que está aqui. Você vai glorificar Sim, de fato a Deus. É muito importante nessa jornada nossa, acadêmica, nós que estamos preparando aí, né, futuros mestres, a, a gente enfatizar cada vez mais a glória de Deus em tudo, nas nossas comunidades, né, onde nós somos pertencentes. No meu caso sim. aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, no seu caso no Rio, a gente precisa enfatizar a glória de Deus, a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é uma maneira dele ser glorificado, né? Deus é glorificado em si mesmo, né? E ele não precisa de favor ou de obra externa alguma, simplesmente dele mesmo, tudo vem dele, tudo é para ele, né? E por meio dele a gente entende isso, precisamos conceder todas essas coisas. A gente vê ao longo da Bíblia toda a glória de Deus sendo manifesta nas providências que ele faz na vida dos seus, sendo manifesta na criação. A gente vê a manifestação da glória de Deus em todo o tempo. Mas quando você indica que esse é um ótimo livro do John Piper, e eu acho que os salmistas, Davi, quando ele está lá falando tudo que eu quero é estar na sua presença, é muito mais importante eu ter um tempo do Senhor do que tudo fora. E às vezes a gente, como ser humano, e eu estou falando a gente porque a gente pode falhar nisso de uma maneira muito fácil, né? Claro. É, é a gente querer muito mais esse todo fora e esquecer ele, né? Então, cara, a gente ter ele como centro vai, vai sempre nos ajudar. E eu acho que os salmistas eles tinham essa beleza na poesia de mostrar isso para gente com poesia de eu quero tudo que eu quero é a tua presença. É melhor ter tua presença do que qualquer outra coisa. E aí eu acredito que quando a gente faz isso, que a gente está fazendo não por obrigação, não por achar que se a gente fizer a gente vai ser salvo, porque a gente já descobriu, quando a gente aprende o evangelho com o evangelho verdadeiro, a gente descobre que isso não traz salvação para a gente, mas que quando a gente quer agradar o nosso Pai e faz o melhor para Ele, a gente está dando toda a glória para Ele. Isso é o mais importante. O É o que mais você está falando importante. aí, eu me lembro de 1 Coríntios, né, no capítulo 10, no versículo 31, que ele vai Uhum. orientar a fazer tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Deus, seja
o comer, seja o beber, seja qualquer outra Aham. coisa, né? Esse versículo ele vai ressaltar que não há aspecto de vida humana que esteja fora do alcance do propósito divino. Isso é muito interessante, né? Todas as atividades, por mais simples que seja, por mais simplória que seja, tudo nos leva a Cristo. Esse é o É, objetivo maior, né? Esse é o objetivo isso maior. é Isso isso. nos dá prazer, não é verdade? Isso me dá Sim, prazer, né? Falar de sim. Deus, estar na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, Jonathan Mineiro, quando a gente está lá na nossa semana de intensivo, eu quase não chamo de Jonathan, é muito difícil chamar de Jonathan. Vai no A automático maioria me chama mineiro já. mineiro. A maioria me chama mineiro. Uma piadinha que você já deve escutar, né? Um mineiro que não é de Minas, então. Que é de Goiás. Ah, Mas fala mas uai do pra... mesmo jeito. Tá tudo em casa, né? Mas é porque é mineiro, porque é sobrenome, não é? É sobrenome, é sobrenome. É Jonathan Mineiro. sobrenome, é sobrenome. É isso. É isso. Só faltava ser Hanan Carioca, mas tá ótimo. Cara, Mineiro, John, cara, que prazer. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter aceitado participar. Acredito realmente que quem assistir a esse nosso vídeo aqui vai conseguir aprender muito. Eu aprendi muito sobre dar mais glória a Deus, entender que a glória é Amém. somente dele. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente nunca esgota, a gente sempre está aprendendo, então é um prazer, cara. É um prazer escutar você falar, é um prazer aprender contigo, é um prazer quando a gente está sentado na mesma sala aprendendo com o professor. E eu só posso te agradecer pelo carinho, pelo cuidado que teve. Quando eu te falei, sugeri ali, já fui chegando cheio de com medo, né? Poxa, pai, mineiro, deixa eu te perguntar um negócio. Você foi muito solícito ali, Amém. isso faz muita diferença. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado de verdade. A honra, o privilégio, a alegria é minha também, né? De poder participar no seu canal, participar aí com vocês. E é um privilégio grande sempre, né? Falar da glória de Deus. Isso é A glória maravilhoso, de né? Deus. Da glória de Deus. Muito obrigado, meu irmão. A gente, quem sabe mais para frente, vamos ver se você gostou, te convidar para outros assuntos, para outros temas, para Com outras coisas, certeza. a gente falar outras coisas, em nome de Jesus. Pessoal, Amém. não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Mineiro, tu tá com o teu canal ativo ainda? Eu vi que tu tem um canal que tá postando lá. Tem um canal Tem um no canal. YouTube, né? Que vai começar a postar. Eu tive que apagar algumas coisas, a gente vai reformular Ah, tudo, tá. mas tá, Show. vai Então, começar a vou organizar. deixar aqui na descrição, por favor, vão lá no Instagram do Mineiro. Quem assistir isso aqui, comenta lá para ele saber que a galera veio daqui. Se inscrevam no canal dele também. E vocês com certeza vão ter muito conteúdo bom, vão aprender bastante. Aprende e passa. A melhor coisa de aprender é que a gente pode passar isso. A gente não aprende para ficar com a gente, né, Mineiro? Mas a gente Isso aprende aí. para a gente repassar para os nossos irmãos, para os nossos colegas e para aqueles que ainda não são irmãos, mas que em nome de Jesus se tornarão, né? Então, irmão, Amém. Isso muito aí. obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Até a Valeu, até próxima, mais. pessoal. Valeu.